Bom, vamos continuar então. Falávamos aí sobre o Pacto de São José da Costa Rica, cujo ano dele, o ano de edição, o ano de criação, é o ano de 1969. No Brasil, é apenas 23 anos depois que foi ser inserido no nosso ordenamento jurídico, trazendo para cá como um pacto, de fato um pacto internacional. Já falamos aí que esse tratado, esse pacto internacional, não entrou no Brasil através do quórum qualificado, que é aquela aprovação por 3/5 dos membros, com 2/3 dos votos em cada casa do Congresso Nacional. Não entrou assim porque foi antes da emenda constitucional número 45, isso é muito importante para a sua provinha, tá? Agora nós passaremos a destacar alguns artigos que coloquei em negrito no seu material, são artigos que já foram cobrados em provas e costumam cair, então vamos dar uma atenção especial para esses artigos. O que nós comentamos até o momento foi em linhas gerais, aí, em torno de 70% da previsão da sua prova. Portanto, nesse último bloco agora a gente vai conseguir fechar praticamente tudo aquilo que pode cair para a sua provinha, tá? Então, não poderia deixar de dizer e falar sobre a proibição da escravidão e da servidão. Como que isso veio na literalidade está da seguinte forma, dá uma olhada aí no seu material, ó. Sobre essa questão aí da servidão e da escravidão, servidão e escravidão, ninguém pode ser submetido à escravidão ou à servidão. Nós já falamos nos blocos anteriores, né? Tanto estas como o tráfico de escravos e o tráfico de mulheres são proibidos em todas as suas formas, tá? Então, portanto, proibido também aí o tráfico de mulheres e de escravos sob todas as suas formas. O que mais que ele fala? Ninguém deve ser constrangido a executar um trabalho forçado ou obrigatório. Então, isso aqui vale para os presídios, né? Nos países em que se prescreve certos delitos, pena privativa de liberdade acompanhada de trabalhos forçados, essa disposição não pode ser interpretada no sentido de que proíbe o cumprimento da dita pena, imposta por juiz ou tribunal competente. Muito importante isso aqui também. O que ele fala aqui? Naqueles países em que se prescreve para certos delitos a pena privativa acompanhada de trabalhos forçados, existem países que prescrevem isso, essa disposição não pode ser interpretada no sentido de proibir aí o cumprimento da dita pena imposta por um juiz ou tribunal competente, tá? O trabalho forçado não deve afetar a dignidade nem a capacidade física e intelectual do recluso. Então, quando ele coloca esse trabalho forçado naqueles países onde existe a previsão legal do trabalho forçado, existe uma limitação para esse trabalho, e essa limitação do trabalho forçado vem ser aquilo que não afete a dignidade nem a capacidade física e intelectual do recluso, do albergado, né? Olha o que diz aí o item 3. Item 3. Não constituem trabalhos forçados ou obrigatórios para os efeitos deste artigo. Então, o que não vem a ser trabalho forçado? A, B e C. Vejamos aí. Primeiro, os trabalhos ou serviços normalmente exigidos para a pessoa reclusa em cumprimento de sentença ou resolução formal expedida por autoridade judiciária competente. Tais trabalhos ou serviços devem ser executados sob vigilância ou controle das autoridades públicas, e os indivíduos que os executem não devem ser postos à disposição de particulares, companhias ou pessoas jurídicas de caráter privado, ou seja, a finalidade desse trabalho vai ser para a finalidade pública, tá? E um detalhe importante é que é isso aqui, ó. A pessoa reclusa, né? Pode ser exigido trabalhos normalmente exigidos para a pessoa reclusa em cumprimento de sentença. Ou seja, não serão trabalhos forçados, trabalhos que possam afetar a dignidade da pessoa humana. E é claro, eles serão executados sobre vigilância com controle da autoridade pública, lembrando da limitação à disposição de particulares, companhias ou pessoas jurídicas de caráter privado, tá? O serviço militar nos países onde se admite a isenção por motivos de consciência, o serviço nacional que a lei estabelecer em lugar daquele. O que está falando isso aqui? Ó? Vamos repetir? O serviço militar nos países que se admite a isenção por motivos de doença, o serviço nacional que a lei estabelecer em lugar daquele. Bom, isso aqui está um pouquinho confuso, né? Parece que está trazendo uma ideia incompleta. Mas o que ele está dizendo em verdade é que o serviço militar ele não será compreendido como trabalho forçado, né? Como trabalho forçado, ou seja, o serviço militar ele é possível.
Tá bom? Inclusive aquele que se admite isenção por motivo de consciência, o serviço nacional que a lei estabelecer no lugar daquele. Então vamos imaginar que a pessoa por algum motivo não queira participar do serviço militar, ela estará obrigada àquele serviço que a nação determinar no lugar daquele, tá? C. O serviço imposto em casos de perigo ou calamidade que ameace a existência ou bem-estar da comunidade, tá? E aí ele tem aqui mais um quarto elemento, que é o trabalho ou serviço que faça parte das obrigações cívicas normais. Então, trabalho ou serviço que faça parte das obrigações cívicas normais. Esse aqui também está autorizado, ele continua normalmente, tá? Nós temos alguns mecanismos responsáveis pela implementação, frisa no seu material a implementação do Pacto de São José da Costa Rica, tá? Existem aqui, eles chamam de dois, lembra aquele binômio que nós vimos lá no começo? Dois mecanismos de implementação das regras, das normas aí contidas no Pacto de São José da Costa Rica, tá? São os dois órgãos, ó, a Comissão Interamericana, que eu coloquei no quadro para você no bloco anterior, tá? E a Corte Interamericana dos Direitos Humanos, né? O primeiro órgão é um órgão de natureza executiva e o segundo órgão é um órgão de natureza jurisdicional. Aí o professor pega e manda mensagem, o aluno pega e manda mensagem para o professor e fala assim: professor, coloca no quadro, professor, porque eu consigo entender melhor quando o senhor coloca no quadro. Vamos colocar no quadro para simplificar. O primeiro órgão, então, é a Comissão Interamericana. Nós já colocamos, né? Comissão Interamericana. Comissão Interamericana e a Corte. E a Corte Interamericana também, Interamericana. O que eu falei no bloco anterior? Que esse aqui é um órgão que ele vai trazer as regras, vai fazer as investigações, vai executar os pedidos. Por isso, ele é um órgão de natureza executiva. Órgão de natureza executiva. Órgão de natureza executiva. Enquanto que a Corte Interamericana é um órgão de natureza jurisdicional. Ambos os órgãos criados aí através dessa resolução, da resolução que trata, né, na verdade, desse Pacto Internacional sobre Direitos Humanos, trazendo aí a criação desses dois órgãos, um de natureza administrativa e outro de natureza jurisdicional. Por que jurisdicional? Porque ele tem o poder, como nós já falamos, aí, de julgar todos aqueles atos, aqueles atentados contra os direitos humanos, né? E aí vem alguns documentos expressos a partir do artigo 42 do Pacto, ou da Convenção, nós aqui chamamos também de Convenção, né? E o artigo 42 traz o seguinte, dá uma olhada aí na sua tela. Os Estados-partes, olha só, Estados-partes devem remeter à Comissão, cópia, então vai remeter a quem? A Comissão, que é o primeiro órgão aqui em cima, tá? Vai remeter à Comissão. Remetendo à Comissão, o quê? Cópia dos relatórios e estudos que, em seus respectivos campos, submetem anualmente às comissões executivas do Conselho Interamericano Econômico e Social e o Conselho Interamericano da Educação, Ciência e Cultura, a fim de que aquela vele porque se promovam os direitos decorrentes das normas econômicas, sociais, sobre educação, ciência, cultura, constantes da Organização dos Estados Americanos, tá? A Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires, tá? O que acontece aqui em relação a este protocolo e que nós estamos vendo até aqui? É uma forma de controle, porque se as nações pactuantes desse tratado internacional, elas são obrigadas a emitir relatórios, esses relatórios são mecanismos encarregados da implementação dos direitos humanos pactuados aí por essas 35 nações integrantes aí da Organização dos Estados Americanos, tá? Então veja que nós temos aqui, ó, relatórios estabelecidos, comunicações interestatais e petições individuais, cuja finalidade é sempre implementar aí e fiscalizar a execução desses direitos, tá? Nós temos no artigo 43, portanto, olha só, os Estados-partes
obrigam-se a proporcionar à comissão as informações que essa lhes solicitar, de maneira pela qual o seu direito interno assegura a aplicação efetiva de quaisquer disposições dessa convenção. Ou seja, toda vez que for solicitada alguma informação, o Estado parte se diz obrigado a prestar essas informações sempre daquilo que for relativo a uma eventual violação ou projeção dos direitos humanos dentro daquele território, tá? O artigo 44 eu coloquei em negrito, provavelmente porque ele já caiu, artigo 44, qualquer pessoa ou grupo de pessoas, então qualquer pessoa ou grupo de pessoas, entidade não governamental, lembra do não governamental, tá? Legalmente reconhecida, é claro, né? Então, ou seja, tem que estar de acordo com a lei, em um ou mais estados membros da organização, pode apresentar à comissão. Apresentar a quem? Então, qualquer pessoa, inclusive instituição não governamental legalmente constituída, poderá apresentar à comissão, que é o órgão administrativo, apresentar o quê? Apresentar petições que contenham denúncias ou queixas de violação da convenção por qualquer um aí dos estados partes, tá? Por quaisquer um dos estados partes, tá? Aí o artigo 45 vem complementar... Opa, caiu de uma vez aqui. O artigo 45 vem complementar essa ideia. O que diz? Todo estado parte pode, no momento do depósito do seu instrumento de ratificação desta convenção, adesão a ela, ou em qualquer momento, declarar que reconhece a competência da comissão para receber e examinar as comunicações em que o Estado parte alegue haver outro Estado parte incorrido em violações de direitos humanos, estabelecidos nesta convenção. Então, olha só, existe um chamado depósito do seu instrumento de ratificação. Nós lemos, agora há pouco, aquela ressalva que foi feita pelo Estado Brasil, né? E existem outras ressalvas, como nós já bem colocamos. Essas ressalvas são apostas num documento, que esse documento é chamado Instrumento de Ratificação. Depósito do instrumento de ratificação dessa convenção que nós estudamos aqui, né? E aí, nesse documento vai estar a adesão, a ratificação, o aceite da convenção. E nesse documento ele pode declarar que ele reconhece a competência da comissão como um órgão administrativo para receber e examinar todas as comunicações relacionadas às violações do próprio documento que ele está assinando. Então esse órgão, ele reconhece esse órgão como órgão responsável para fazer essa análise e fazer todo o procedimento para assim depois encaminhar à corte para fazer o julgamento, tá? Bem bacana, bem simples isso aí. Na sequência, o que nós temos? Opa, não está mudando a tela? Mudou? 2. Comunicações feitas em virtude desse artigo só podem ser admitidas e examinadas se forem apresentadas por um Estado parte. Olha só, então o Estado parte que tem que apresentar a sua comunicação. Que haja feito uma declaração pela qual reconheça a referida competência da comissão, tá? A comissão não admitirá nenhuma comunicação contra o Estado parte que não haja feito por tal declaração. E considerando que a declaração tem que ser feita por um Estado parte, né? Se um Estado externo fizer essa denúncia, não será aceita, tá? 3. As declarações sobre o reconhecimento de competência podem ser feitas para que esta vigore por tempo indefinido, por período determinado ou para casos específicos. Então veja aí a ampla flexibilidade da adesão. Olha só, as declarações sobre o reconhecimento de competência, tá? Reconheço a competência da comissão, é isso que diz a declaração, ela pode ser feita de três formas: por tempo indefinido, por período determinado, pelos próximos 5 anos, por exemplo, ou ainda para um caso em concreto, para situações determinantes, situações específicas, tá? O que nós temos depois aí? Nós temos, as declarações serão depositadas na Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos, tá? A qual encaminhará cópia das mesmas aos Estados-membros da referida organização, tá bom? Aqui já vamos direto, porque o nosso tempo é curto, o nosso tempo urge, né? Então vamos lá, nós temos aqui agora falando sobre o direito à liberdade pessoal. Toda pessoa tem direito à liberdade e às seguranças pessoais, já falamos disso aqui. E olha o que está em negrito: ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo pelas causas e nas condições previamente fixadas nas constituições políticas dos Estados partes ou pelas leis de acordo com elas promulgadas,
O que é isso aqui, professor? Isso aqui é aquilo que nós já conversamos algumas vezes e você já tem de cor. É o princípio da anterioridade da norma penal. Tem que haver norma, princípio da legalidade. Tem que haver norma para que eu possa privar a pessoa da liberdade. Tem que ter uma norma anterior ao fato, definindo aquilo como crime, definindo aquilo como infração penal, tá? Próximo ponto aí, seguindo no seu material. 3. Ninguém pode ser submetido à detenção ou encarceramento arbitrários. Já falamos disso aqui também. Toda pessoa detida ou retida deve ser informada das razões de sua detenção. Isso aqui é legal, não falei ainda nessa aula, tá? Deve ser informada das razões de sua detenção e notificada sem demora da acusação ou acusações formuladas contra ela, tá? Então, a pessoa que for detida tem que ser comunicada dos motivos, né, das razões, do porquê que ela está presa, porquê que ela foi detida, né? E isso vai ser notificado. Agora, o que costuma cair em provinha é o que está aqui no 5, ó. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida sem demora, à presença de um juiz, tá? Ou outra autoridade autorizada pela lei para exercer funções judiciais e tem o direito de ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o seu processo. Sua liberdade pode ser condicionada às garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo. O que é isso aqui? Isso aqui é a ideia de defesa dos próprios direitos humanos na sua essência máxima. Se a pessoa foi presa, ela tem direito de estar diante de um juiz, pessoalmente, e vai ter um julgamento rápido. Se ela estiver presa, um detalhe importante, antes de falar dessa questão da prisão, o juiz, aqui ele reconhece a autoridade do juiz, um juiz previamente, ou seja, um juiz natural, ele já existe para aquela finalidade, lembrando da questão dos tribunais de exceção, que não é possível, né? E ser julgada dentro de um prazo razoável. Por quê? Porque ela vai estar presa. Então, a pessoa detida, ela tem direito ao julgamento do prazo razoável. Se esse julgamento não for dentro de um prazo razoável, ela tem direito a ser posta em liberdade. É o que está escrito aqui, ó, ou ser posta em liberdade. É claro que o processo vai conseguir, né? Vai prosseguir independente dessa condição, tá? E também as garantias que assegurem o seu comparecimento ao juízo. Esse comparecimento ao juízo é para que ela possa exercer aí o contraditório e a ampla defesa, tudo bem? Vamos lá, vamos para os nossos próximos pontos importantes aqui. Eu preciso falar de algumas garantias. Antes, olha aqui o que diz o item 7, tá? O item 7, olha só o item 7. Ninguém pode ser detido por dívidas. Ninguém pode ser detido por dívidas. Esse princípio não limita os mandatários de autoridade judiciária competentes expedidos em virtude de inadimplemento da obrigação alimentar, tá? Então aqui ele mantém, o que ele falou aqui em linhas gerais? Ele mantém a prisão do devedor de pensão alimentícia. Por isso, se você está devendo pensão alimentícia, não tenha medo de ser preso, pois ainda existe a prisão para o devedor de pensão alimentícia, porém, ele retira do ordenamento jurídico a prisão do depositário infiel. Professor, eu ouço falar esse lance de depositário infiel, mas eu não sei do que se trata. Depositário infiel, é aquele que ficou encarregado de cuidar de um bem, cuidar de um patrimônio. Ele era o depositário, ele tinha que manter aquilo bem. E se ele foi infiel, significa o quê? Que ele desfez daquele bem a título exemplificativo. Então ele cuidava de um bem, aquele bem estava sob julgamento da justiça e ele era apenas o depositário. Só que o que ele fez? Através de uma fraude, né? Ele foi lá e passou aquele bem para outra pessoa, transferiu, simulou um furto, simulou um roubo e desfez, sumiu com aquele bem. Então ele se tornou o depositário infiel. Antigamente ele era preso, hoje em dia não vai mais preso. Está na Constituição? Tá, existe dentro do seu texto constitucional. Porém, contudo, todavia, ademais, a norma que regulamentava isso, ela não existe mais. Então, como não foi regulamentada a prisão por conta da revogação dada pelo Pacto de São José da Costa Rica, nós não temos mais a efetividade, a aplicabilidade dessa norma constitucional, tá? Aí nós vamos agora para o próximo ponto, vamos falar das garantias judiciais. Dentro dessas garantias judiciais, tá? São aqueles pontos que nós comentamos no começo da aula e são todos eles relacionados aí ao processo, né? A pessoa tem direito a ser ouvida com as devidas garantias dentro de um prazo razoável, já falamos de tudo isso aqui, por um juiz
natural, né? Nós já vimos também ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, ou seja, já tem que existir aí esse juiz independente, não pode ter o tribunal de exceção. Apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela ou para quem determine seus direitos, tá? Obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou qualquer natureza. Belezinha? Muito moleza isso aqui, professor, tá muito fácil. Já falou demais isso, professor. Vamos para o próximo ponto, tá? Ainda nas garantias processuais, o que nós temos? Toda pessoa acusada de delito, deixa eu apagar, ok. Toda pessoa acusada de delito tem direito de que se presuma sua inocência. Então, o princípio da presunção de inocência. Direito do acusado de ser assistido gratuitamente por tradutor ou intérprete se não compreender ou não falar o idioma do juízo. Nós falamos aí desse direito de ter um tradutor. Comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da sua acusação formulada. Falamos também disso aqui. Aqui, esses itens que estamos vendo aqui, ó, todos esses itens, eles são as chamadas garantias mínimas em relação ao processo, tá? São as garantias mínimas em relação ao processo. Todas as garantias para buscar a sua igualdade, tá? Buscando a igualdade com os demais seres, tá? O C, o que diz aqui o C? Concessão ao acusado de tempo e dos meios adequados para a prestação de sua defesa. Lembrando que a defesa se divide, como já falamos, né, em defesa técnica e autodefesa. Direito do acusado de defender-se pessoalmente, autodefesa, ou ser assistido por um defensor, defesa técnica, de sua escolha e de se comunicar livremente e em particular com seu defensor. Olha só, o direito dele falar em particular com seu defensor vem lá expresso no Pacto de São José da Costa Rica, na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, tá? Esse direito, ó, direito irrenunciável de ser assistido por defensor proporcionado pelo Estado. Isso, remunerado ou não, quando ele não houver condições de ter um defensor próprio, né? Então, esse defensor pelo Estado, remunerado ou não, segundo a legislação interna, se o acusado não se defender ele próprio, nem nomear defensor dentro do prazo estabelecido em lei. Então, se ele não nomear por algum motivo, e o motivo principal aqui é por não ter condições de nomear um defensor, tá? F, direito de defesa, de inquirir testemunhas, presença no tribunal, tudo isso aqui nós já falamos bastante, né? Inclusive, ó, peritos, tudo bem? E, finalmente, G, direito de não ser obrigado a depor contra si mesmo, né? Esse direito de não falar nada contra si mesmo, né? Que é o direito de permanecer calado, né? Inclusive, ele não é obrigado a confessar um crime, então isso tudo vem protegido aí através dessa declaração. Muito legal também, muito bacana essa ideia. O próximo ponto aí no seu material, que nós temos que ver, temos que discutir, né? É a confissão, ó. Tá, o direito de recurso, nós já falamos sobre o direito de recurso, tá ali em cima, o direito de recorrer, já comentei sobre ele lá em cima, tá? Confissão, ela só é válida se não houver coação, fundamental, essencial, tá? A confissão só é válida se não houver coação de nenhuma natureza. O acusado absolvido por sentença passada em julgada não poderá ser submetido a novo processo pelos mesmos fatos. Isso aqui é um princípio da segurança jurídica. Então, como que eu trago segurança jurídica? Uma vez absolvido, uma vez que a sentença ela foi absolvitória, você não poderá passar de novo pelo processo tentando colocar aquele cara na cadeia de novo. Então, transitou em julgado, que aqui está escrito como passada em julgado. Ou seja, eu esgotei todos os graus de recurso e acabou o prazo, não posso mais fazer nada em relação àquilo, resolveu o problema. Essa pessoa é tida por inocente, tá? Olha o 5, o que fala aí o 5 do seu material? O processo penal deve ser público, salvo no que for necessário para preservar os interesses da justiça. Ok? Salvo no que for necessário para preservar os interesses da justiça. O que quer dizer isso aqui? É que poderá haver o sigilo e a banca vai pegar você na exceção, tá? Pode haver sigilo? Pode, desde que seja de interesse da justiça, para não atrapalhar as investigações. Senão, o processo penal todo será público, dando aí acesso a qualquer pessoa, tá? E normalmente, quando fere a honra da pessoa envolvida, também aí se busca proteger as informações que estão dentro daquele processo, tá? Os demais princípios nós já estudamos amplamente, já conversamos muito sobre eles, ó. Princípio da legalidade, da retroatividade, já falamos, né? Direito de indenização, também falamos sobre ele. No caso de haver sido condenado em sentença passada julgado por erro judiciário. Essa questão do erro judiciário, ela traz
à tona o velho fato, o velho comentário, né, sobre a indenização. O que acontece? Se uma pessoa ela foi presa, né? Ela foi condenada por sentença e essa sentença vem de um erro judiciário, por óbvio que quando ela conseguir a anulação dessa sentença, ela vai ter direito a uma indenização. E essa indenização vem de forma a punir o Estado pelo aquele erro, pois o judiciário pertence ao Estado. Nós vimos que, na verdade, nós temos os poderes executivo, legislativo e judiciário, e esses três poderes, eles são a tripartição, mas não a tripartição do poder, pois o poder é um só, e quem representa no ápice esse poder é o próprio Estado. E aí nós vamos entender a União como a representação na esfera dos entes federativos, a representação do próprio Estado, tá? Tem mais, ele fala aqui da proteção da honra, da dignidade, já falamos também sobre isso aqui. Nós vamos agora lá para o artigo 33, eu quero comentar contigo aqui o artigo 33, que é um artigo muito cobrado e bastante incidente aí nas provas de concurso público, né? O que traz o artigo 33 para a gente? Olha só, o artigo 33 fala o seguinte: são competentes para conhecer dos assuntos relacionados com o cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados partes da Convenção, ou seja, ele dá competência para conhecer os dois órgãos que nós já falamos. Então, é este artigo aqui, o artigo 33, que traz a comissão, denominada apenas comissão, e a Corte Interamericana, denominada, doravante, né, denominada apenas Corte. São os dois órgãos que nós já colocamos aqui no quadro, tá? Bem simples, né? Professor, mas tá um tanto quanto repetido, professor, essas matérias, parece que o senhor já falou de tudo isso, tá fácil. É que agora, nesse momento, para você tá fácil, mas na hora da sua prova as coisas podem complicar um pouco mais. A banca vai falar para você que houve um reconhecimento, olha só, houve um reconhecimento para cumprimento dos compromissos da Corte e da comissão. E você tem que saber como que isso foi posto na tipificação do nosso Pacto de São José da Costa Rica, né? O que mais que eu quero discutir, o que mais que eu quero conversar com você? Também lá o que está no artigo 44. Acompanha comigo aí na sua tela o artigo 44. Vamos lá. O artigo 44... Não mudou? Aí mudou. O artigo 44 diz o seguinte, olha, qualquer pessoa ou grupo de pessoas, nós já comentamos isso aqui, né? Qualquer pessoa ou grupo de pessoas ou entidade não governamental legalmente reconhecida em um ou mais estados membros da organização pode representar a comissão. Petições, né, que contenham denúncias ou queixas. Já falamos isso aqui também, só que eu queria frisar aqui o artigo 44. Próximo artigo é o artigo 46, ó. Para que uma petição ou comunicação apresentada de acordo com os artigos 44, ou 45, seja admitida, o que é necessário? Quais são os requisitos para que uma petição estabelecida aqui no artigo 44 e no artigo 45, o que é necessário para que ela seja reconhecida? A. Estejam sendo interpostos e esgotados todos os recursos na jurisdição interna. Então, primeiro a pessoa tentou resolver de forma interna, não conseguindo, tá? De acordo com os princípios de direito internacional. O que mais? Ela precisa ser apresentada dentro do prazo de 6 meses, tá? Esse prazo de 6 meses é contado a partir da data em que o presumido prejudicado em seus direitos tenha sido notificado da referida decisão. Então vamos lá, ele esgotou a via administrativa, tá? Ele esgotou a via administrativa. Depois que ele esgotou a via administrativa judicial interna daquele país, depois que já esgotou tudo que ele podia fazer de forma interna, ele busca a via externa, que é buscar aí a comissão, e a comissão deverá levar isso até a Corte, tá? Portanto, bem fácil isso aí. Então, esse é o primeiro requisito. Mas para que ele faça isso, ele tem um prazo. Assim que ele foi notificado da última decisão interna do seu país, ele tem 6 meses para levar isso. Então, ele precisa cumprir aí dentro desse prazo razoável de 6 meses. O que mais que nós temos? Que a matéria da petição ou comunicação não esteja pendente de outro processo de solução internacional, tá? Que a matéria já não seja discutida em outro processo. Bem importante, bem elementar isso aqui também. O que mais? D.
O que nós temos aqui na linha D? Que, no caso do artigo 44, a petição contém o nome, a nacionalidade, a profissão, o domicílio, a assinatura da pessoa ou pessoas, o representante legal da entidade a quem submeter a petição, tá? O nosso próximo artigo aqui, objeto de estudo, é o artigo 48. Olha o que fala aqui o artigo 48. Se a comissão, ao receber uma petição ou comunicação na qual se alegue uma violação de qualquer direito consagrados nesta convenção, procederá da seguinte maneira. Então aqui nós vamos fazer um estudo de o que acontece depois que a comissão recebe uma petição denunciando um ato atentatório contra os direitos humanos. O que ela faz? Qual que é a sequência de procedimentos? O primeiro procedimento é reconhecer a admissibilidade da petição ou comunicação. Tá? Então vai fazer um juízo de admissibilidade. Solicitará informações ao governo do Estado. Então o governo do Estado vai ter que informar e pergunta lá ao governo brasileiro sobre essa violação alegada, né? E transcreve as partes pertinentes da petição ou comunicação. Então tem que informar, trazendo todos os dados aí que veio naquela petição e comunicação. E aí o Estado vai trazer informações acerca daquele assunto, né? As referidas informações devem ser enviadas dentro de um prazo razoável fixado pela comissão. Cuidado, pois esse prazo não veio aqui expresso, esse prazo vai ser fixado pela comissão. Bastante cuidado com isso aí. Isso aqui é apenas o prazo para que o Estado se manifeste. Tá? Para que depois desse juízo de admissibilidade, que vai ser solicitado informações ao governo daquele estado, esse aqui é um prazo para que aquele estado se manifeste. Tá? O que mais que nós temos aqui dentro desses pré-requisitos? Dentro dos pré-requisitos nós temos: recebidas as informações ou transcorridos o prazo fixado sem que sejam essas informações recebidas, né, verificará se existem ou subsistem os motivos da petição ou comunicação. No caso de não existirem ou não subsistirem, mandará arquivar o expediente. Tá? Então nós vamos ver se existem mesmo aqueles motivos que levaram a escrever uma petição ou comunicação internacional. C. Poderá também declarar a inadmissibilidade ou improcedência da petição com base em alguma informação ou prova. Né? Então, como é um órgão de julgamento, o órgão vai avaliar se existe mesmo fundamento daquilo. E nessa avaliação se existe fundamento, vai declarar a inadmissibilidade ou improcedência da petição, baseado nas provas que existem dentro do próprio processo ou na resposta que veio, naquela informação que veio do governo. Tá? O próximo ponto aí, o que nós temos? D. Se o expediente não houver sido arquivado, e para comprovar os fatos, a comissão procederá com o conhecimento das partes a um exame do assunto exposto na petição ou comunicação. Aí olha só que importante isso aqui, ó. Se for necessário e conveniente, a comissão procederá a uma investigação para cuja eficaz realização solicitará aos estados interessados que lhes proporcionarão todas as facilidades necessárias. Então, as partes, tendo conhecimento dessa investigação, vai ter um exame do assunto que foi posto na petição, né? Naquele comunicado. E aí, se for necessário e conveniente, a comissão iniciará uma investigação. E essa investigação ela será inclusive in loco. Lembra daquela ressalva que a Carta Brasileira fez na hora de assumir isso no Brasil? Teve uma ressalva? Essa ressalva é justamente para tratar deste ponto, deste aspecto aqui. Pois a investigação, quando ela for in loco, dependerá de um aviso prévio, né? E esse aviso prévio tem que ser aceito pelo Brasil, aquela visita externa, tá? O que mais que nós temos aí? Olha só a linha E. Poderá pedir aos estados interessados qualquer informação pertinente e receberá, se isso lhe for solicitado, as exposições verbais ou escritas apresentadas a se apresentarem os interessados. Né? E, finalmente, pôr-se à disposição das partes interessadas a fim de chegar a uma solução amistosa do assunto. Né? Então, é a função aqui da comissão, inclusive, olha, é uma função pôr-se à disposição. E qual é o objetivo? Uma solução amistosa do assunto, fundada no respeito aos direitos humanos previstos nessa convenção, tá bom? Eu também quero falar, para finalizar o nosso estudo, um artigo importante que é o artigo 67. Vamos alcançar aqui o artigo 67, muito cobrado também em provas de concurso, mas eu quero discutir com você o artigo 67. Olha o que diz o artigo 67 para fechar o nosso estudo. O artigo 67 fala o seguinte: a sentença da Corte será definitiva e inapelável. Em caso de divergência sobre o sentido ou alcance da sentença,
a Corte interpretá-la a pedido de qualquer das partes, desde que o pedido seja apresentado dentro de 90 dias a partir da data da notificação de sentença. Então nós vamos dividir a compreensão desse artigo em dois aspectos. O primeiro deles é que a Corte vai trazer uma sentença. Essa sentença já é o último grau de recurso. Lembra que aquela pessoa já tentou dentro do seu estado resolver e teve uma decisão interna. Inclusive essa decisão deve ter passado pelo STF, no caso do Brasil, que é aí o nosso Supremo Tribunal Federal, que precisa decidir em última instância alguns casos, especialmente os casos de natureza constitucional. Tudo bem, aí você vai para uma corte internacional. Essa corte internacional é a Corte Interamericana de Direitos Humanos, onde o Brasil faz parte. Aí essa corte traz uma sentença. Essa sentença ela é definitiva e inapelável. Então ela produz sentença definitiva e inapelável. Inapelável. Quer dizer o quê? Que não cabe mais recurso por ser sentença definitiva e inapelável. Aí, finalmente, o máximo que você pode pedir é um esclarecimento. Ele chama aqui, ó, que você poderá pedir, a Corte interpretará, olha só, você vai pedir uma interpretação, olha aqui que fala. A Corte interpretá-la caso haja uma divergência, tá, sobre o sentido ou alcance da sentença. Tá? Então, se houver alguma divergência, a própria Corte é que vai fazer a interpretação. Só que esse pedido de qualquer uma das partes que estão envolvidas, né, tem que ser apresentado dentro de 90 dias. Decore esse prazo, que esse prazo cai em concurso público, tá? Finalmente, eu quero dizer o seguinte, eu separei no final alguns exercícios para você. Esses exercícios, eles são gabaritados, né? O gabarito está ao final. Não vá para o gabarito sem ter resolvido todos os exercícios. Esse é um teste para ver se você aprendeu, se você conseguiu acompanhar a nossa aula. São exercícios recentes, são exercícios que são os últimos exercícios cobrados em concurso. Nós temos exercícios de 2015 e 2016 e é a tendência para a qual as bancas estão indo quando se fala de Pacto de São José da Costa Rica, ou também chamado de Convenção Americana de Direitos Humanos. Tudo bem? Bom, eu me coloco à disposição para sanar as suas eventuais dúvidas que vão surgir daqui por diante, mas eu tenho certeza que você está preparado para atingir 100% da sua prova. Não esqueça de fazer uma leitura completa da Convenção. Depois dessa aula você consegue entender muito bem a Convenção, o Pacto de São José da Costa Rica, beleza? Bom, eu sou o professor Marcelo Miranda, estou à sua disposição e mais uma vez eu te lembro que para passar tem que ser focos. Um grande abraço.